Fala, meus... Fala, meus irmãos do canal Cristão Herege aqui. Ítalo Brandão falando, eu e o meu SAG, o meu sagrado anjo guardião, pra gente conversar um pouquinho com vocês, telespectadores aqui do canal, sobre as contradições da Bíblia, certo? Aqui eu vou trazer alguns textos, certo? E de resumo, eu já vou falar sobre como Saul morreu, já vou dar logo o spoiler, certo? A morte de Saul. Segundo ponto, o batismo de Jesus, certo? Terceiro ponto, acerca dos 10 mandamentos. Quarto ponto, a ascensão de Jesus, em qual dia foi. Quinto ponto, a morte de Judas. Sexto ponto, as controvérsias na conversão de Paulo. E só, beleza? Eu tô com o meu resumozinho e a gente vai conversando. O que acontece? Eu fiz alguns desses vídeos em formato de short, mas o que acontece? Não tem como eu expor todo o conteúdo de uma maneira mais clara, beleza? E por isso que eu tô gravando esse vídeo. E eu não queria pegar e me debruçar só em cima de um tema. Poderia pegar esse e fazer 6 vídeos diferentes, mas aí eu quero logo agregar conteúdo na sua vida e vou trazer logo os 6 de uma vez, beleza? Para você refletir e pensar. O primeiro ponto é a morte de Saul. Então a gente está falando lá de 1 Samuel, conforme a revista Almeida Revista e Atualizada, certo? 1 Samuel 31, 4 ao 5, vai dizer o seguinte: Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venhais esses incircuncisos e me atravessem e se esqueçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis fazer isso. O seu escudeiro não quis fazer isso, certo? Porque temia muito. Então Saul tomou a espada do escudeiro e lançou-se sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Certo? Então, conforme essa versão de 1 Samuel, Saul, ele tira sua própria vida com a espada caindo sobre ela, e o seu escudeiro também assim o faz. Beleza? Então, simplesmente, ele tira sua própria vida. 1 Samuel. 2 Samuel é outra história, rapaz. É outra história completamente diferente. Por que isso acontece? Muito provavelmente porque foram escritos por 2 autores diferentes e um não conhecia o outro. Um não tinha lido do outro. Certo? Senão eles não mudariam o texto. 2 Samuel, capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Disse-me o jovem que me contou isto: achei-me por acaso um monte de Gilboa, e eis que Saul estava encostado à sua lança, e eis que os carros e os cavaleiros o apertavam. Olhando ele para trás, viu-me e me chamou e disse: eis-me aqui. Perguntou-me ele: quem és tu? E eu lhe respondi: eu sou Amalequita. Eu sou um Amalequita, certo? Então me disse: chegaste a mim e mata-me, porque estou tomado de cãibras, pois ainda toda a minha vida está em mim. Cheguei-me a ele e o matei, porque sabia que não poderia viver depois de sua queda. Tomei a coroa que estava em sua cabeça. Então aqui em 2 Samuel, claramente é dito que Saul foi morto por uma amalequita. E o outro diz que ele tirou sua própria vida. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero perguntar para você, afinal, como Saul morreu? E outro ponto, isso importa no final das contas? Não importa, cara. Mas, para quem diz que não existe contradição na Bíblia, isso importa sim. É para você que eu quero dizer que não, existem sim contradições. E está tudo bem sobre isso. A gente tem que entender a poesia, a transcendência através da arte. Porque a letra mata, viu, meu irmão? Então, primeiro ponto, Saul, checklist. Vamos para o próximo ponto. Batismo. Jesus, certo? Vamos lá. Como que a gente batiza em Jesus? O que é que a gente fala? Ah, Ítalo, não é para ter um rito, não é para dizer determinadas coisas. Cara, quem traz isso é muito protestantismo, certo? Nós temos que deixar o espírito fluir, tal. Quem diz isso são os protestantes. Mas, se a gente for analisar hermeneuticamente o texto, Jesus ele é claro: batizai-vos
batizai eles em meu nome. Jesus é claro, em meu nome. Então é em quem? Em nome de Jesus que a gente batiza. E aí a gente vai ter Atos 2,38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 8,16. Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 19,5, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os discípulos, após a morte e ressurreição de Jesus, eles batizavam em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, certo? Existe apenas um versículo na Bíblia que vai trazer a forma trinitária. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai em cima, Filho embaixo, Espírito Santo à lateral, certo? Só tem uma, que é em Mateus 28,19. Ide, portanto, o famoso ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um texto, muito provavelmente, colocado depois do Evangelho já ter sido escrito. E aí você pode dar uma rápida pesquisa acerca dessa fórmula trinitária que foi muito provavelmente acrescentado depois. Porque não existia nessa época, no cristianismo primitivo, esse conceito da trindade. E nada associado a isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi colocado depois. Viu, crente? Você está batizando errado a galerinha da sua igreja. Tá bom? Ó, os pais da igreja, Eusébio de Cesareia, citam versões mais curtas. Depois você dá uma olhada nisso. Os 10 mandamentos, vamos lá. Cara, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, foi o que Jesus disse, né? Os mandamentos eu revogo, a lei eu revogo, o novo mandamento eu vos dou. Mas os crentes, acho que cumprem, eles falam dos 10 mandamentos, né? Vocês falam muito dos 10 mandamentos. Ah, a gente tem que cumprir pelo menos os 10 mandamentos. Os judeus, eles têm um bocado de mandamentos, mas nós que não somos judeus, pelo menos os 10, né? Ou então vocês citam os 10, não adianta citar os 10, se você é crente, você vive pela graça. Não existe mandamento para você, viu, meu irmão? Beleza? Se você é cristão, crente, raiz da cartilha, não existe mandamento para você. Então você não precisa citar 10 mandamentos. Até porque nos 10 mandamentos ele fala de guardar o sábado. Então a contradição dos 10 mandamentos não é sobre a Bíblia, é sobre a sua vida, viu, meu irmão? Que fala muito dos 10 mandamentos e não guarda o sábado e nem lembra dele. Nem lembra, porque os mandamentos são 2 acerca do sábado. É lembrar e guardar. Beleza? Lembrar em Êxodo. Lembra-te do sábado para santificar. Guardarão, pois, o sábado, a aliança perpétua, que Paulo, lá na frente, Paulo vai revogar, porque Jesus era circunciso, Paulo também, a princípio, era circunciso, todo mundo era circuncidado. Aí Paulo, ele revoga a circuncisão, que Deus tinha colocado como aliança perpétua, certo? O Deus dos judeus, o Deus de Jesus. Misericórdia. Paulo, a ascensão de Jesus, uma outra controvérsia, certo? Que é uma contradição realmente bíblica. Jesus, ele foi para o céu no mesmo dia, depois que ele morre, ou 40 dias depois. Vamos lá, ascensão no mesmo dia. Quem é que vai falar que Jesus foi assunto ao céu no mesmo dia? Lucas 24, do 50 ao 51. Então, os levou fora até Betânia, isso no mesmo dia que ele tinha sido ressuscitado, ou seja, no domingo. Jesus foi assunto aos céus no domingo. Faz todo sentido, porque Jesus é uma figura solar, certo? Então os levou fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado aos céus. Isso no próprio domingo. E é interessantíssimo que Lucas, o próprio Lucas, que é quem escreve Atos, que a princípio Atos foi escrito pelo mesmo autor de Lucas, que em teoria ele escreve para Teófilo, né? Só que em Atos 1, 3, ele vai dizer assim, ó, a estes também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, e aparecendo-lhes por 40 dias. Certo? E no versículo 9 vai dizer, dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Ou ele foi levado às alturas 2 vezes, ou ele está se contradizendo. O próprio Lucas, em Atos e Lucas, certo?
meu irmão e minha irmã, como Judas morreu, conforme Mateus 27, 5, ele se enforca, beleza? Então Judas, tendo lançado no santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, 5. Esse é bem rápido, beleza? Não tem mistério. Em Atos 1,18 vai dizer que Judas cai e se rompe. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, ou seja, ele não jogou as moedas no templo, conforme o texto de Mateus que a gente acabou de ler. Ele compra um campo com esse dinheiro e, precipitando-se, ou seja, caindo desse campo, ele se rompe ao meio e todas as suas entranhas se derramam. Então, em um, ele pega as moedas, joga no templo e vai lá e se enforca. E no outro, ele compra um campo com as moedas e pula do campo. E não importa se ele pula ou se ele leva uma queda e cai. O que importa é que os textos são diferentes. E é nesse ponto que eu quero chegar. Os textos, eles são diferentes. Se você acha que não, se você acha que não existe uma contradição aqui na morte de Judas, coloca aqui nos comentários, por favor, porque eu quero uma solução para isso. Se você acha que existe uma solução entre o texto da ascensão de Jesus de Lucas 24 e de Atos 1, um dizendo que foi no mesmo dia e o outro dizendo que foi 40 dias depois, coloca aqui nos comentários, que eu estou muito curioso, certo? Como Paulo se converte, tem 3 versões diferentes da conversão de Paulo. Em Atos 9, 7 vai dizer: os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles não viam ninguém. Em Atos 9, 7. Em Atos 22, 9 vai dizer: os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem a voz. Poxa, o próprio Atos estava dizendo que eles não viam ninguém, mas ouviam a voz. E mais na frente vai dizer o contrário. Eles viram a luz, mas eles não ouviram a voz. Oh, mas como assim? Próprio Atos? Vamos Atos 26. 26, 13 e 14. Vi uma luz no céu, caindo todos nós por terra. Todos nós por terra. Certo? Eles caíram por terra. Enquanto em Atos 9 vai dizer que eles ficaram emudecidos, eles pararam, emudecidos, e não viu ninguém. No outro, eles perceberam a voz, e no outro eles caíram por terra. Isso tudo em Atos, vou dizer, Atos 9, Atos 22 e Atos 23. 3 versões diferentes no mesmo livro. No mesmo livro. Sem contar se a gente for olhar em Gálatas, que ele vai trazer o seu próprio testemunho. Então, os soldados que estavam com ele, caíram, não caíram, ficaram mudos, não ficaram mudos, viram uma luz, não viram a luz, ouviram a voz ou não ouviram a voz. 3 versões diferentes acerca do mesmo texto. E aí eu pergunto para você, meu amado irmão, que acredita na inerrância bíblica, o que aconteceu de fato e verdade com os soldados que estavam com Paulo? O que aconteceu? Então, meu telespectador que eu amo, que eu admiro, que está vendo o vídeo até aqui, são 6 pontos que eu estou trazendo. E eu posso trazer mais, a gente pode conversar aqui nos comentários. Sobre a inerrância bíblica. Porque não é sobre isso, cara, a vida. Primeiro, a morte de Saul. Se ele é morto por um amalequita ou ele tira a própria vida. Segundo, o batismo é em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque a Bíblia é bem clara em nome de Jesus. Só tem um versículo que fala na versão trinitária. O terceiro, você não guarda o sábado, então não venha falar de mandamento. Não venha falar de dízimo para cima de mim. Quarto ponto, Jesus foi assunto ao céu. No mesmo dia ou 40 dias depois? Certo? Quinto, a morte de Judas. Ele tira sua própria vida, ele joga as moedas no templo e tira sua própria vida, enforcando, ou ele compra um campo e se joga no campo ou cai. São 2 versões diferentes. E o sexto, o que aconteceu com os soldados de Paulo? Eles viram, eles não viram, eles ouviram, não ouviram, e aqui eu trouxe os textos. Atos 9, 7, Atos 22, 9, Atos 26, 13 e 14. E aí eu quero saber de você, meu irmão e minha irmã. E aqui a gente vai terminar o vídeo, certo? Dizendo que não importa se existe contradição ou não contradição. O que importa é você entender o espírito da mensagem. O que é que ele está querendo trazer com isso daí? Se Jesus foi ressurreto no mesmo dia ou 40 dias, pouco importa. O que importa é que ele está aqui comigo hoje.
certo? Ele está com você aí hoje, se você quiser, onde tiverem 2 ou 3 em nome dele, lá ele está. Puxa a egrégora, certo? Jesus está lá. Jesus não está só na tua igreja. Jesus não está só na tua religião. Viu, meu irmão e minha irmã? Jesus, ele é amor, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro. Então, onde tiver um injustiçado, onde tiver um pobre de espírito, lá está Jesus. Onde tiver um preso, chorando e arrependido, lá está Jesus. Beleza? Aonde tiver ganância, dinheiro, poder, Jesus não está lá. Deus está lá, porque Deus está em tudo, em todos, em todas as coisas. Porque nele movemos, nos existimos, comemos e andamos. Agora Jesus, a luz, ele está com seus filhos. E ele diz que é pelo amor que eu reconheço os meus filhos. Dou-vos um espírito consolador. E vocês vão reconhecer uns aos outros pelo amor. Beleza? E que nós amemos uns aos outros. Porque isso é prova de que Jesus Cristo está dentro da gente. Reinando dentro da gente. Certo? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Aquele abraço, eu estou indo, estou muito atrasado, preciso trabalhar. A graça e a paz do Senhor. Raush, shalom, shalom, salam aleikum. Cristão herege Ítalo Brandão aqui, até a próxima. Valeu! Fui!